Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje o noticiário está bastante fértil. Vamos mostrar as capas dos principais jornais do país e a gente vai comentando os principais assuntos. Olha, o Globo, juros caem meio ponto e Copom sinaliza manter ritmo de queda. BC defende manutenção da meta fiscal e vê chance de redução de preços no país. Esse é o Globo. O Estadão também traz a redução da taxa de juros, está aqui, ó, Brasil reduz juro a 11,25%, Estados Unidos afastam corte no curto prazo, o que é bom para o Brasil, né? É bom, ficou a mesma coisa, né? Se subisse que era ruim para o Brasil, porque os capitais, né, correm para os Estados Unidos, que é um país seguro, nunca deu cano em ninguém, e tem juros de boa remuneração. A manchete da Folha é no mesmo sentido, Copom reduz juros a 11,25% e sinaliza novos cortes. A Folha também está marcando o cinquentenário, olha, há 50 anos, incêndio no Joelma, maior da história em São Paulo. Matou 188 e mudou normas de prevenção. Esse é um sobrevivente que conta a sua história, foi dramático, transmitido pela televisão, pessoas se jogavam. Esse prédio fica lá entre a 9 de julho, a Avenida 9 de Julho, no centro da cidade, e a Praça da Bandeira, ali no Engabaú e tal. Foi um negócio terrível, um fato realmente que merece essa marca que a Folha está fazendo dos 50 anos. Muita coisa, e a Folha diz isso, em termos de construção, em termos de código de obras, foi modificada, muita coisa foi modificada a partir desse incêndio que mostrou as falhas que havia em relação ao combate ao fogo. Mas eu me lembro muito bem das pessoas se atirando. As pessoas escolhiam morrer queimadas ou se atirar lá do terraço do heliponto desse edifício Joelma. Sobrevivente Mário Ligieri, de 73 anos, diante do prédio que pegou fogo em 1º de fevereiro de 1974. Ele passou 6 horas com o grupo em parapeito no 22º andar e diz que lembra todos os dias. Olha, teve falhas muito graves, inclusive do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem uma predileção, tem uma preferência, tem o amor, a estima da população em São Paulo, pelo menos. É um fenômeno nacional. Afinal, eles prestam serviços, mostram coragem, etc, etc. Eu vou contar 2 episódios que envolveram o Corpo de Bombeiros e que não têm sido divulgados. Um deles foi que, na medida que rompeu o incêndio, claro, as pessoas telefonaram para o Corpo de Bombeiros. Havia um quartel na Praça Clóvis Bevilacqua, que é
em linha reta, uns 300 metros, quando muito, do edifício Joelma. Pois a guarnição de Santo Amaro, que fica a quilômetros do centro, correndo na contramão, chegou antes da guarnição da Praça Clóvis. Dizem que quem atendeu o telefone era diferente, não tinha um 90, não sei o quê. Quem atendeu as ligações achou que era trote. Bom, esse é um exemplo. O outro exemplo é o seguinte: na hora que chegou um caminhão com a escada Magiros, que era uma enorme novidade naquela época, um carro do Corpo de Bombeiros se postou na calçada, né, na entrada, né, com o bico virado para o prédio, na entrada, para levantar a escada. Pumba! Era um vazio. O Corpo de Bombeiros não percebeu que aquilo era um vazio. Eu não sei como chama, forma. Era um vazio, então não aguentou o peso do Corpo de Bombeiros, do carro do Corpo de Bombeiros. Aí tinha uma outra escada Magiros. Ela foi levantada. Quando chegou a um determinado ponto, na operação houve algum problema, pá, ela bateu no prédio e emperrou, porque ela é de alumínio, é muito pesada. Bom, isso que eu estou contando, e a minha história termina por aqui. Evidentemente, o Corpo de Bombeiros salvou muita gente, foi uma tragédia imensa, uma tragédia que marca São Paulo, e a Folha fez muito bem de fazer essa triste lembrança, mas faz 50 anos, quer dizer, a maioria das pessoas aí não lembra, nem sabe desse episódio muito triste, muito triste. Depois começaram a correr lendas de que havia fantasmas, gritos no prédio. Até hoje tem essas lendas urbanas. Bom, hoje toma posse o novo ministro da Justiça. Novo ministro da Justiça, gozado, não está aqui, ó. Não está aqui. Deixa eu ver na primeira página. A Folha não está. Imaginei que pudesse estar. Novo ministro da Justiça, toma posse e tal. Que é o Lewandowski. O ministro Lewandowski deixa o Supremo Tribunal Federal e assume o Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deixa o governo e assume um cargo, né, uma posição de ministro do STF. Não é estranho? Não é estranho? Não criticaram, não se criticou muito, eu acho que até com razão, quando o juiz da Lava Jato, né, ilustríssimo juiz da Lava Jato, que vai ser julgado, acho que a partir do dia 8, aceitou o cargo de ministro da Justiça. Foi um erro político gravíssimo dele, de ministro da Justiça de Bolsonaro. Levantou suspeitas de que havia uma relação ruim, né, uma relação ilegal entre os dois, e que ele havia beneficiado Bolsonaro, Sérgio Moro. Bom, deixa eu ver o que mais a gente tem de importante hoje. Ainda longe da meta, déficit de 2024 pode cair.
Ainda longe da meta de déficit zero do Ministério da Fazenda, especialistas em contas públicas e economistas de bancos e gestoras indicam um rombo fiscal ao redor de 0,5% do PIB em 2024, abaixo do consenso de mercado. A mediana do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central com agentes financeiros, aponta déficit de 0,8% do PIB. Aqui está no valor. Nos Estados Unidos, o Fed manteve sua taxa referencial inalterada. Próximas decisões do Banco Central americano serão importantes para o rumo da Selic. Dá um espirro lá, a gente fica com gripe aqui. Sobre essa questão de Ministério da Justiça, eu estou chato hoje, viu? Tem uma história, uma velha piada, que talvez muita gente não conheça. É uma piada política interessante e que circulava há muito tempo. Eu fiz ao vivo essa piada ao ministro da Justiça numa entrevista no SBT, ele quase me bateu, foi o ministro Oscar Correa, que é o seguinte, o presidente da... Claro que é tudo fictício, né? O presidente da República do Brasil vai visitar a Bolívia. Aí chega no avião, tal, desce, recebido pelo presidente da Bolívia, e estão lá formados todos os ministros, né? E o presidente da Bolívia começa a apresentar um a um ao presidente brasileiro os ministros bolivianos. Está aqui o ministro da Saúde, está aqui o ministro da Segurança Pública, está aqui o ministro da Marinha. E o presidente da República do Brasil vira e diz: mas, senhor presidente, vocês não têm mar? Como é que vocês têm ministro da Marinha? Aí o presidente boliviano olha e diz assim: e vocês não têm ministro da Justiça? Pesada, né? Mas era piada que circulava. Claro que não é verdade. Você sabe que a Bolívia não tem. Tinha uma saída para o mar, perdeu para o Chile numa guerra. Isso é uma discussão que não acaba mais, mas tem marinha e mantém, eu não sei se 1 ou 2 barcos no Lago Titicaca. Então, tem marinha, sim, a Bolívia. Tem marinha. A Bolívia é um país interessante, viu? Interessante. Aí, o ministro Dino, que está deixando o cargo, né, fez um grande discurso, uma espécie de... deixou o seu inventário lá, e uma visão, né, complicada de encarceramento no combate ao crime, etc, etc. O Lewandowski está recebendo uma missão do Lula no sentido do combate do crime organizado, do crime, enfim. Isso está virando um calcanhar de Aquiles do Lula, e o PT tem medo que seja até explorado durante as eleições municipais. Então, o Lula falou e enfatizou a questão do combate ao crime organizado. Aí está aqui, ó. Lewandowski garante mais poder ao PT para influenciar nas indicações ao judiciário. Vai vendo. O ministro da Justiça, isso é Estadão, viu? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a ser empossado hoje, aceitou a indicação do PT e vai nomear o advogado Jean Uema como secretário nacional de Justiça no lugar de Augusto Botelho do PSB. Na prática, Lewandowski fez um gesto ao partido do presidente Lula e ampliou a influência da sigla.
A secretaria é responsável pela triagem de nomes para o judiciário, que depois são levados à mesa do presidente. O EMA é assessor do ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, que apadrinhou a indicação juntamente com o ministro Jorge Messias da AGU. O que ele apadrinhou? Quem? Deixa eu ver se eu li errado aqui. De Relações, que apadrinhou a indicação, deve ser do Lewandowski. Ao emplacar, não, é o EMA mesmo, é o EMA. Ao emplacar o EMA, o PT reduz divergências nas escolhas e enfraquece o PSB na relação com os tribunais, em meio à lua de mel entre o Planalto e o STF, para compensar a relação tensa com o Congresso. Não devia ser assim, né? Você vê, o jornal coloca com a maior tranquilidade a relação política na escolha dos membros da Justiça e, enfim, deixa nas entrelinhas uma visão de que isso, de alguma maneira, favorece o PT. E eu pergunto, e as sentenças, como ficam? Você decide. Aí vem a história, o Estadão faz aqueles editoriais de bater o pé no chão, inteligência sem controle. Se nem o presidente da República está tranquilo com a atuação da ABIN, nenhum cidadão tem razão para dormir em paz, sabendo que seus direitos e garantias fundamentais podem ser violados. É a história dessa ABIN paralela, né? Que ainda não está clara, que não tem comprovação. Ontem o ministro Flávio Dino explicou que é o seguinte, alguém perguntou, bom, se vocês têm todas as provas, por que vocês foram apreender os computadores, blá, 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 ele explicou, não, nós temos indícios, pode ter uma ou outra prova, mas indícios. E esses indícios apontam que, se forem recolhidas provas para onde apontam esses indícios, aí sim a gente terá uma comprovação, enfim, uma comprovação desses fatos. Está sendo substituído todo mundo na BIM, os 6 chefes que são da Polícia Federal. A Polícia Federal está brigando com a BIM, é um rolo. Isso na área de informação, uma área importantíssima para qualquer governo. Deixa eu ver, o valor do diálogo político deveria ser regra, mas é preciso celebrar quando adversários como Lula e Tarcísio deixam de lado as diferenças para viabilizar um bem para a sociedade, caso da ligação Santos-Guarujá. Aí, Lula e Tarcísio merecem aplausos. O Lula determinou que o túnel Santos-Guarujá fosse construído com dinheiro federal, só com responsabilidade federal, ia levar as glórias sozinhos. O Tarcísio teve a coragem de dizer, não, eu estou aqui, foi ao Lula, foi muito bem recebido. Isso não quer dizer que ele entregou a alma política para o Lula, conseguiu estabelecer um diálogo. O governo de São Paulo vai participar da obra, né, com dinheiro, e vai também levar parte das glórias. E essa é uma atitude que deveria presidir, né, todo o funcionamento, todo esse diálogo. É um diálogo institucional necessário, né? A política não pode dividir, as pessoas não podem brigar a ponto de prejudicar o cidadão, o contribuinte, o país. Então eu acho que merece aplausos mesmo essa atitude de ambos, do Lula, que o recebeu institucionalmente. Eles discutiram até futebol,
falaram da Janja e tal, isso para quê? Foi meia hora e resolveram o problema. No dia 2, amanhã, é o aniversário do Porto de Santos, aí o Lula e o Tarcísio vão assinar lá o compromisso mútuo da construção desse túnel. Agora, espero que o túnel saia, né? Vamos fiscalizar, porque de repente fizeram tudo isso e o túnel fica para as calendas. Deixa eu ver mais. Perfil do voto em Tabata espelha o de Bruno Covas e tira eleitores de Nunes. A Tabata, como candidata, que arregimenta boa parte da esquerda, está prejudicando, na verdade, estão insinuando aqui que ela prejudica o Nunes. Mas ela também, e principalmente, vai tirar votos do Boulos. E isso está preocupando o Lula. Ele desmentiu, mas nos bastidores se comenta que a Tabata teria recebido uma proposta de ir para o Ministério, talvez da Ciência e Tecnologia, e teria recusado. Falando em recusa, lembra do Padre Kelmon, aquele piedoso sacerdote que foi candidato à presidência da República? Ele estava faltando no cenário político. Ele anunciou que vai ser candidato a prefeito de São Paulo e terá como vice um pastor que é o chefe de uma igreja aí, que é o Manuel Lopes Ferreira Júnior. Então é um que se diz padre ortodoxo e o outro Manuel Lopes Ferreira Júnior, que é o chefe da Igreja Adventista, Cássio, você que sabe. Não sabe, o Cássio não sabe. Mas é um pastor importante. Agora, faltou um problema. Foram conversar com o partido que ele anunciou que seria o dele, que é o PRD. Existe, PRD. E Partido da Renovação Democrática, fruto da fusão do PTB com o Patriota. E o partido disse, olha, não sabemos de nada, ele não será nosso candidato. Eu não sei como eles vão resolver. O William Vac, no Estadão, faz um comentário que eu recomendo. Não dá para ler o comentário inteiro. Lula e o medo da ABIN. O presidente quer resolver a crise do jeito habitual, pelo lado pessoal. E não é assim, né? Mas é um jeito de Lula trabalhar. Indícios apontam que havia ABIN paralela, diz novo número 2 da agência, que é o senhor Marcos Sepic. Marcos Sepic assumiu a diretoria adjunta da ABIN. Olha o semblante do doutor Sepic. Bom, vamos aqui. Oposição pressiona Pacheco por ação para reafirmar prerrogativas. Essa entrada da polícia, da ABIN, os deputados, senadores estão se sentindo muito devassáveis, muito atingíveis. Então, a oposição, especialmente a oposição, pressiona Pacheco por ação para reafirmar prerrogativas. Depois de operações da PF contra 2 deputados, senadores querem resgatar a PEC que acaba com o foro privilegiado. O foro privilegiado, nesse instante, julgando os adversários, nessa ligação, nessa lua de mel do STF com o Executivo, parece a esse pessoal supostamente pior que uma ação que não seja com essa proteção que o Butantan, já em 2025 ou no final de 2004, poderá estar fornecendo essa vacina para o mundo. O Butantan é um orgulho para São Paulo
e para o Brasil. Está de parabéns o Butantan, seus cientistas, sua diretoria, a diretoria anterior, que trabalhou muito nesse setor. Olha, Arezzo e Grupo Soma negociam fusão para formar gigante da moda. Segundo especialistas, União poderá formar empresa com valor superior a 11 bilhões. Holding reuniria marcas como Hering, Vans, Farm Animale e BAV. Nossa, vou poder me vestir agora em aonde? Na Animale. Eu que queria ser veterinário, tenho que me vestir na Animale. As empresas de telefonia sabiam das irregularidades, das supostas irregularidades dessa ABIN paralela, e não comunicaram a quem de direito, não comunicaram. É um problema que tem que ser investigado, eles tinham que comunicar, é lei, não comunicaram. Olha, parlamento russo aprova a lei para confiscar bens de críticos da guerra. Bruta democracia essa do Putin, hein? Bruta democracia. Rússia e Ucrânia trocam 195 prisioneiros de cada lado. A Rússia está dizendo que aquele avião derrubado foi derrubado por um foguete operado por americanos. Talvez um erro, eu não sei, eu vou deixar isso no ar. Polícia e manifestantes se enfrentam diante do Congresso na Argentina. Estão votando, estavam votando ontem à noite, diz que hoje de manhã devia acabar essa votação dos projetos. O presidente já deu uma recuada, enfim, não se sabe como é que vai ficar, mas ele está tentando aprovar, quer ver, projeto de reforma de Milei é reduzido para ser aprovado e começa a ser discutido pelos deputados só sob forte pressão popular. O primeiro item desse projeto é um decreto que dá poderes quase reais, quase imperiais ao Milei. Ele tem minoria absoluta no legislativo argentino. Então, não sei o que dá. Tem uma notícia aqui que envolve veja só, saques, né, e Cracolândia fecham 86% das lojas em 10 anos na rua Santa Ifigênia. Não dá para acreditar. É um centro, para quem não é de São Paulo, de venda de eletrônicos, produtos tecnicamente necessários para a eletricidade. É uma rua inteira, uma rua grande, é um patrimônio. Aí estão acabando com isso e não se consegue acabar com a Cracolândia. Cada hora vem alguém e propõe uma outra coisa. Olha, o Mercado Livre vai dar nome ao Pacaembu por 1 bilhão. Mas o Pacaembu tem um nome gravado em pedra lá do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que em 58 foi o comandante, o general da vitória brasileira na Copa da Suécia. E foi feita uma exceção, o nome ao estádio foi dado em vida, sabe que só pode dar nome de gente que já se foi. Não, foi dado em vida. Então, qual vai ser a solução? Uma solução estranha, viu? Eu deixo para você decidir. Fica o nome lá estampado, Paulo Machado de Carvalho, mas ganha o nome do Mercado Livre, que vai ser colocado em várias outras portas, em vários outros lugares. Será que é correto? 1 bilhão torna muita coisa correta. Mas será que é um arranjo estranho esse? O ginásio tem o ginásio e o estádio tem tem o nome do Dr. Paulo e tem um outro nome. Enfim, eu trabalhei com Paulo Machado de Carvalho, eu fui secretário de imprensa de um prefeito
Figueiredo Ferraz, me orgulho disso, e Paulo Machado de Carvalho era secretário de esportes, era o dono das Emissoras Unidas, a rádio, hoje Jovem Pan, Pan-Americana, Record e São Paulo, um empresário e um homem da melhor qualidade, um esportista, né? Era São Paulino, pena que não era palmeirense, mas ninguém é perfeito. Aliás, o Palmeiras ganhou ontem e domingo tem um jogão. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Bragantino. Domingo tem São Paulo e Corinthians. Não, sim, senhor. Domingo é São Paulo e Palmeiras. Veja quem é, por favor. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. É a grande decisão da Supercopa, não sei o quê. Veja aí, Cássio. São Paulo e Palmeiras. Você, como bom corintiano, devia saber que... Bom, quem tomou café conosco hoje? Messias Regílio. Vamos ver que aposto que brincam com ele chamando-lhe de Bessias. Oi, Bessias, bom dia. Bom café para você, tá gostoso, né? Masaaki Takayama, Wagner Vieira, Vitório dos Santos, Mário Aquino, Augusto Alves, Paulo Bonzoni, Jairo Caetano, José Viriano, André Conem, José Antunes, Teutônio de Assis, Jurandir Cunha, Edinalva Silva, João Carlos de Irecê, na Bahia, Célio Aparecido de Passos, Minas Gerais, André Rocha, de Boca da Mata, e Francisco Gomes de Apodi, no Rio Grande do Norte. Né? São Paulo e Palmeiras, sim, senhor. Né? Ainda não conseguiu... Agora descobriram lá, parabéns. Será domingo com transmissão pela TV, porque a gente não tem acompanhado pela TV os jogos. Tem aí umas TVs por computador, né, na internet, que você pode assistir a esses jogos. Mas o Campeonato Paulista, em termos de televisão aberta, está desprestigiado. Pessoal, amanhã é sexta-feira, estaremos aqui a postos, junto com vocês, analisando essa barafunda que é um noticiário político brasileiro. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.